Aristóteles. Eu estarei hoje como teu professor de escola bíblica dominical. Estaremos utilizando, então, a nossa quarta revista do ano, do quarto trimestre, aliás, que tem como título Até os Confins da Terra. É uma revista que fala sobre missões. E a lição de hoje é a lição número 4, que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. Bom, a lição anterior, a lição número 3, tinha como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Ok? Então, hoje, aqui no nosso centro evangelístico, nós estamos estudando a lição número 4. O centro evangelístico de Icaraí, em Niterói. Como nós estamos agora entrando hoje em missões transculturais no Novo Testamento, nós vamos também falar alguma coisinha da aula passada. Sobre missões. Missões é uma coisa assim muito interessante, porque quando você vai ver lá em Efésios, no capítulo 4, diz assim, e deu uns para os apóstolos, eu vou ler aqui, um momentinho, para ler exatamente como está Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Já acabou. Interessante. Aqui não fala sobre e outros para missionários. Não fala. Sabe por quê? Porque missões nasce no coração de Deus, desde a primeira página, primeiro capítulo da Bíblia. Quando se fala ali, haja luz, ali já começa um grande pensamento de Deus se desenvolvendo, e nenhum só dos seus pensamentos deixará de se cumprir. Um grande plano de Deus para o que iria acontecer. Deus, na sua presciência, já começa ali. Então, Deus, ele já é alguém assim, missionário. Aí, uma coisa, nós vamos então pegar disso aí, no Antigo Testamento, porque eu quero apenas fazer um pequeno repasse da última aula, porque estamos passando do Antigo para o Novo Testamento, em missões. Às vezes, como se fala em missões, até aqui mesmo acabamos de ver, uns para apóstolos, pastores, não se fala em missionários. Porque missionário sou eu, é você. A grande comissão diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura, ensinando-os a guardar essas coisas que eu vos ensinei. Ok? Vamos pegar 2 missionários, que para mim são um exemplo, porque todos os profetas foram missionários. Mas vamos pegar 2, só 2. A gente não sabe muita coisa sobre ele. Está lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Enoque. Enoque, ele andou tanto com Deus
que Deus arrebatou ele vivo. Deus falou assim, não, você não vai ficar aí não, vem comigo. Mas dele nós não sabemos muita coisa. Mas, em 1 Reis, no capítulo 18, aí é o capítulo todo, pois você que está em casa agora, abra, que história linda. Elias, que vive num tempo muito difícil, ele vive viajando. O rei da época, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que adorava deuses estranhos, e dali o povo de Israel quase que se acaba. Mas eu estou falando isso para que você possa ter uma ideia de como foi Enoque, porque dele não se fala nada. Então, a situação ficou tão ruim que Deus fala para o profeta dele, Elias, que não ia chover mais. E ele vai lá e fala com o rei Acabe. O nome do rei é Acabe. Olha, não vai chover mais. Só vai chover quando eu falar que vai chover. Olha, pode acreditar. Foram 3 anos. Para mim, eu acho que depois de 1 ano já não faz diferença mais, né? Mas foram 3 anos. E esse rei Acabe atrás desse profeta para matar ele, porque o culpado era ele. Ele que falou que não ia chover. Bom, eu vou aqui andar um pouquinho mais. A briga toda era porque o povo tinha, por causa da rainha, aprendeu a adorar um Deus chamado Baal. Esse Deus chamado Baal era tudo de bom no nome. Tudo de bom. Era o Deus da fertilidade, o Deus que traz a chuva na hora certa, que multiplica no campo. Olha, é tudo de bom. Tudo de bom. Mas, esse rei, esse Deus, ele fazia coisas que não estavam muito certas. Existe uma frase que se diz: aquilo que você faz fala tão alto para mim, que quando você fala, eu não consigo ouvir a tua voz. Realmente. O que esse Deus minúsculo fazia, ele queimava crianças, ele fazia barbaridade. Mas, o que acontece é que o profeta diz: não, esse aí não é o meu Deus. E no final você conhece a história. Ele propõe, depois dos 3 anos, Elias propõe uma coisa fantástica, que seria um sacrifício, que ninguém ia tocar fogo no sacrifício. Quem ia tocar fogo seria o próprio Deus a quem eles clamassem. E você conhece a história. Ele acabou por matar os 450 profetas de Baal e 300 profetas de Acera, 400 de Acera. Alguns dizem Acerá, que era a esposa desse Deus Baal, num só dia. E o povo gritou: só o Senhor é Deus. Coisa fantástica, né? Eu estou falando isso aí para que você possa fazer um link entre quem poderia ser Enoque. No dia seguinte, ele escutou uma mensagem que a rainha mandou para ele. Que ele matou todo mundo, né? A rainha falou com ele, esse homem fantástico. Ouviu uma mensagem que dizia: olha, rapaz, que os deuses façam
isso que você fez e outro tanto, se eu amanhã não tiver a tua cabeça aqui na minha mão. Aí ele tentou certamente escutar. E aí, Deus? E Deus não respondeu a ele. Esse homem, ele entra em pânico. Porque se Deus mandasse ele pular, sem paraquedas do avião, ele pulava. Mas se Deus não falasse nada, ele não fazia nada. E ele estava numa situação dificílima, porque Deus não falava com ele. Ele sai pelo deserto, 40 dias no deserto, entra em depressão profunda, fica numa caverna, você conhece a história. Esse homem foi arrebatado. Talvez em missões, e isso parece que prejudica um pouquinho as pessoas que têm aquela tendência de querer missões, mas já sabe, quando começa a ver um testemunho de pessoas e você diz assim, poxa, esse missionário é fantástico, eu não estou nesse nível não. A Bíblia fala que os grandes heróis da Bíblia, todos eles tinham fraquezas. Davi, Sansão, todo mundo tinha fraqueza, todo mundo. E aí? Elias também tinha. Então podemos ver que Enoque também tinha as suas fraquezas. Embora a Bíblia fala que ele foi arrebatado porque alcançou o testemunho de que andou com Deus. Deus não está muito preocupado nas tuas fraquezas. O próprio missionário mor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, nós consideramos, escreveu 2 terços do Novo Testamento. O próprio missionário Paulo, apóstolo Paulo, ele está com um grande problema. Uma parte parece que era uma doença que ele tinha, um probleminha lá. Ninguém sabe exatamente, porque ele não diz. Ele fala, Deus, tira de mim esse espinho da carne. Tira de mim. Deus não respondeu a ele. A segunda vez, tira de mim, Senhor. Tira de mim esse espinho. Na terceira vez que ele falou, qual foi a resposta do Senhor? Foi mais ou menos assim, meu servo, eu não vou tirar não, rapaz. Eu vou deixar assim mesmo. Sabe por quê? Porque o meu poder, o poder é meu. É eu em você operando. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque na tua fraqueza, você me busca. Ele nunca mais perguntou a Deus, nunca mais pediu a Deus. Então nós podemos ver que esses 2 que foram arrebatados no Antigo Testamento, que pode ser que realmente sejam as testemunhas lá de Apocalipse, porque está determinado que o homem morra apenas uma vez, Hebreus 9, 27. E depois disso, vem o juízo. Eles não morreram. Eles têm que morrer. É provável que sejam eles que voltem. Em Apocalipse, aquelas 2 testemunhas que você já leu lá em Apocalipse, que vão aparecer. Agora, então, feito já essa parte do Antigo Testamento, vamos lá para a lição de hoje, lição número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Okay. O texto áureo está em João, capítulo 3, versículo 16. Sabe, você como aluno da Escola Bíblica Dominical, esse versículo é igual o Pai Nosso, né? Que você já sabe de cabeça. Esse você tem que saber.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o nosso texto áureo. E a verdade prática da lição? A natureza missionária de Deus, veja só, missionária de Deus. Deus, a natureza dele é missionária. Já estudamos isso no capítulo 1, na lição 1, 2, 3. Então, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime tarefa. Vamos agora à lição bíblica em classe, que são duas passagens. Temos Isaías, então você pode pegar a tua Bíblia e abrir em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Depois estaremos vendo Lucas, capítulo 4, versos 17 a 20. Vamos ler agora Isaías 61, capítulo 61, verso de 1 a 2. E o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa passagem é a passagem que Jesus lê quando ele se apresenta na sinagoga, se assenta e dão o livro a ele abre a Bíblia nessa passagem e lê. E depois ele diz: hoje se cumpriu essa passagem. E ficou todo mundo olhando para a cara dele. O que é isso? O que significa isso? E quando acabou ali, as pessoas estavam maravilhadas, porque diziam: ele prega diferente, ele ensina diferente, não como os escribas e fariseus. Já começaram a sentir ali o fogo, a começar a consumi-los por dentro, porque a luz se fez. E essa é a primeiríssima ordem de Deus, quando ele faz o mundo. Num pensamento missionário, ele diz: haja luz. Mas isso fica por uma outra hora. O Deus missionário revelado é a parte número 1 agora da nossa lição. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Bom, aqui a nossa revista diz aqui uma introdução, dizendo assim: pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele, Jesus Cristo, trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Então, o ensino do Evangelho não é uma coisa que nós vamos ter em nosso coração, guardar dentro da bolsinha da nossa consciência e ficar para a gente. É para ser passado. Missões. Por isso, lá em Efésios capítulo 4, não se fala ali em apóstolos, pastores, missionários. Missionário não tem. Você é o missionário. Você é o missionário. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. É o que ele fala. Vinde após mim. O que eu quero fazer de você é um pescador de homens. E quando nós vemos em Mateus, em Marcos 16, 20, uma coisa interessantíssima para você
que fica assim meio titubeante em relação a missões, como se fosse uma responsabilidade que você vai ter que enfrentar, buscar pessoas para poder caçar pessoas para pregar o evangelho. Não é bem assim, não. Um pouquinho diferente. Primeiro, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tá bom? É o Espírito Santo. A outra coisa, em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, ele também fala: ide, vai, prega o evangelho, Pai. Mas no versículo 20 de Marcos 16, diz assim: presta atenção. E o Senhor confirmava com sinais a sua palavra. Olha, não existe missões sem essa parte acontecendo. Não existe. Missões sem essa parte em que Deus fala: olha, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou contigo. Até a consumação. Para o judeu, essa frase, estar com você, ele já entende tudo. E Mateus ensina para o judeu. Mas Marcos ensina para o romano. Então precisa falar alguma coisa a mais. Vai ter sinal, hein? Deus vai fazer sinais e maravilhas para confirmar a palavra que você vai pregar. Não ficou mais fácil? Eu acho que sim. Você não está sozinho nessa tarefa. Tipo assim, ele me mandou, eu tenho que ir. Sim, ele me mandou, eu tenho que ir, mas ele vai comigo. A missão é dele. Ele vai me pegar, vai te pegar e vem assim: vem comigo. Vamos fazer essa obra. Amós 3:3 diz assim: caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você aprenda a caminhar com Ele. Dois fizeram isso tão bem que lá atrás foram arrebatados. Esquece não. Enoque e Elias. Esse é o desejo do coração de Deus, que eu e que você, nós, a igreja do Senhor, aprenda a confiar nele e andar com ele. Aí os milagres acontecem. E pode acreditar, acontecem de maneira fantástica. Fantástica. Aqui vemos, a Bíblia mostra um Deus missionário na nossa lição. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário. Então ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Coisa maravilhosa. Entrar nesse trabalho sublime de fazer o desejo de Deus para a humanidade. É algo fantástico. Isso, para mim, isso é uma coisa fantástica. Mas você, para isso, você precisa ter no coração o desejo pelas almas. Você olhou, não é, está o João ali, ou João, Maria, Joaquina, não. Não é o João, Maria, Joaquina, Teresa, são almas. Almas que o Senhor ama. O amor pelas almas
tem que estar em nosso coração, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho. Esse amor está em mim, está em você. Eu preciso exercitá-lo, você precisa exercitá-lo. Pode ser no teu trabalho, no ônibus, na rua, no ponto do ônibus. Se você estiver buscando o Senhor, pessoas vão chegar para... O Senhor vai trazer pessoas a você. E o assunto começa. Você não vai ter que forçar nada. É Deus fazendo a obra e aproveitando a gente para que a obra dele, de missionário, aconteça. Ok? É assim. Simples assim. O ponto número 2 dessa primeira parte, que é o Deus missionário, né, diz assim: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E a revista, ela nos fala uma coisa interessantíssima aqui, que é assim: pelo fato de o povo de Israel ter falhado em seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de um Deus em redimir o ser humano. Deus tem os seus propósitos. Às vezes você não entende perguntas que vêm na tua cabeça e você não tem resposta para elas. Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, diz o seguinte: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei. As coisas ocultas, as coisas não reveladas, são para o Senhor nosso Deus. E ponto final. Ele é o Criador, nós a criatura. Quando Ele quiser, Ele revela. Tá? Quando Ele quiser, Ele revela. E o povo de Israel, isso é um mistério. Para nós hoje, está revelado. O povo de Israel, um povo que segurava a palavra, nós somos os donos da palavra. O restante é tudo gentio. O povo de Israel, ele errou. O Senhor diz: olha, eu vou enviar um espírito de sono e ficarei entorpecidos, como que embriagados de vinho doce. Vocês vão ver e não vão enxergar nada. Vocês vão ouvir e não vão entender nada. E isso aconteceu. Toda a situação de sacrifícios, figuras do que ia acontecer no futuro, que era o sacrifício de Cristo. Porque você vê ali em Hebreus, ele fala assim: olha, é impossível que o sangue de boi, de bodes, cure, salve, limpe alguém. É impossível. Mas foi colocado como figura para que nós soubéssemos que o sacrifício ia acontecer um dia. E quando ele aparece, e João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eles já entendiam o que estava acontecendo. Isso é maravilhoso. Então, Israel, ele acabou errando, para que o Senhor mesmo, é um mistério, que o inimigo não entendeu, né? O inimigo de nossas almas. E eles mataram o Senhor da glória. Eles não sabiam, o inimigo não sabia, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele morre, mas ele ressuscita. Ok? Veja só, isso é maravilhoso. Por isso, nós agora estamos entrando numa parte em que Israel
não consegue fazer o que tinha que fazer, assim como todos os profetas tinham falhas. E nós entramos. Hoje sou eu, é você, que temos a responsabilidade de trazer o Evangelho a toda criatura na face da terra. Isso é uma grande responsabilidade. E toma conta, hein? Os sinais estão acontecendo. A primeira pandemia da história já aconteceu. As outras, mas tinha sim, teve a pandemia lá da... Não, foi lá. Não foi na África. Foi na Espanha, cara. A primeira que envolveu o mundo todo foi essa agora. Estamos passando agora guerras, rumores de guerra. Vai acontecer ainda situações nos mares, que é muito fácil de acontecer. Jesus está voltando. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está voltando. Oh, aleluia! Para nos arrebatar. Porque ele vai falar assim, olha, sai do meio deles, povo meu, e nós seremos arrebatados. Os mortos, como diz Paulo, primeiro, ressuscitarão, e nós, na sequência, vamos junto com eles. O ponto número 2, número 3 agora, a igreja, à luz dessa revelação. Diz assim, à luz dessa revelação bíblica, de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, ou seja, anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, versículo 19. Ide, pregai ao mundo todo, pregai a toda criatura. Já lá em João Marcos, ele acrescenta, olha, eu vou mostrar sinais enquanto você faz isso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, fala também sobre isso. E o Senhor estava com eles enquanto Barnabé ia para Antioquia para levar a palavra, porque eles escutaram, olha, estão pregando lá em Antioquia, não em Jerusalém só, não estavam entendendo, começando a entender. E eles vão para Antioquia e ali diz, e o Senhor era com eles. Esse era com eles tem um endereço certo, um sentido certo. O Senhor, a gente vai vendo ali, como aconteceu Atos dos Apóstolos, um livro que não acabou. Você pode ver, Atos dos Apóstolos não acabou. Ele vai assim, porque ele continua comigo e contigo. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, não acabou nunca. E ali quando ele fala, e o Senhor era com eles, significa, sinais estão acontecendo. Isso sempre. Passemos agora a outra parte, que é a segunda parte, é o segundo tópico da lição, diz, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Estamos agora entrando um pouquinho mais. Falamos no início sobre o Antigo Testamento e agora estamos entrando um pouquinho mais dentro da lição no Novo Testamento. Nos evangelhos. Então, segundo tópico, missões nos evangélicos e Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, de acordo com o evangelho, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Veja só, não foi somente ele se entregar e ficou por aí. Ele ensina, o tempo todo você pode ver Jesus, um Jesus missionário. Ele não parava nunca, andando, e os sinais se multiplicando, ele curando, libertando. Havia curas e havia maravilhas.
Isso pode acontecer contigo. Aquele rapaz, o coxo, que Pedro fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquilo não foi cura. Ele não era doente. Ele nasceu assim. O outro que nasceu cego, aquilo não era doença. Aquilo não foi cura. É operação de maravilhas. E isso acontece com a gente. A mulher de fluxo de sangue, não, ela não nasceu assim. O pessoal cheio de lepra, não, eles não nasceram assim. Ali foi cura. Deus, Ele opera nos átomos, nas moléculas, nos tecidos. Ele é o Senhor. Pela sua palavra. É tão poderosa a palavra dele, que o mundo foi criado da palavra dele. Por isso, a Bíblia diz, não foi do nada, foi da palavra de Deus. Tópico número 2, do segundo item, né, missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos, diz assim, nos Atos dos Apóstolos, o missionário Filipe e Pedro. Filipe e Pedro. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, a antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Filipe estava andando, olha só como é que é missões. Ele estava andando, de repente Deus falou, eu vou pegar você e joga ele. Lá, joga, modo de dizer, pegou e levou. Daqui a pouco ele está lá no meio de uma rua, vem passando uma carruagem, aquele eunuco da rainha de Candara, ele está andando, está passando, está lendo lá um livro, que era o livro de Isaías. Aí o Senhor fala com ele, olha, fica ao lado desse pessoal aí e começa a correr. A carruagem não é muito ligeira, né? Ele começou e escutou aquele homem falando. E perguntou, entendes tu o que lês? E o homem responde, ué, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Quer entrar aqui para me ensinar? Você está compreendendo? Não é você fazendo, sabe, um esforço fantástico. Há um esforço, sim, mas que não vai dar em nada se não tiver o Senhor fazendo os seus sinais. E ele entra, daqui a pouco, o homem já quer se batizar, ele batiza o homem e o Senhor pega ele de novo e bota para outro local, translada ele. E a coisa continua. Aí tem uma coisa que eu queria falar contigo, tá? Ele não ficou assim cansado, tá bom? Quando Pedro levantou aquele rapaz, o coxo que saiu. Gente, ele saiu pulando, o homem saiu pulando. Não foi assim, ele pulava em volta de Pedro e João, lá na Porta Formosa. Os dois não ficaram assim, que cansaço, isso... Preste atenção, tá? Não é você que faz. Ele diz, olha, por que olhais para nós? Como se de nós tivesse saído esse poder todo. Porque este que agora vês, vocês estão vendo aqui agora, pulando, louvando a Deus, ele foi curado pela palavra do Senhor que vocês mataram. Ele, no nome de Jesus, ele foi curado. Quem curou foi o Senhor. Eu sou outro instrumento dele. Eu não vou ficar cansadão, não. Tá? Pode ter certeza. É ele que faz a obra. Para a verdade. Isso não te anima, não?
A mim anima e muito. E tem visto isso. Eu sou um oficial a vida toda, agora estou aposentado da Marinha Mercante. Como Deus mostrou sinais e maravilhas. Coisa gloriosa, sabe? Coisa gloriosa. Agora, número 3, missão cumprida nas cartas do Apocalipse. A parte de Pedro foi um pouco diferente. Deus teve que entrar e dar uma ajudazinha, porque na cabeça de Pedro não se podia pregar para ninguém. Então, um tal de Cornélio, era o nome de um general romano, tem uma visão, você conhece a história. Aí Pedro, naquele instante que as pessoas vão pegar Pedro, o Senhor dá uma visão para Pedro, dizendo: Pedro, toma esses animais, mata e come. O que Pedro fala? Não, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Vou não, estou fora. 3 vezes. E o Senhor fala para ele: olha, não faças imundo aquilo que eu santifiquei. E bater na porta dele, e as pessoas dizem: olha, o meu senhor lá, Cornélio, ele falou que apareceu um anjo para ele. Olha, teve que falar um anjo. Aí ele falou: um anjo, é? Foi uma coisa difícil. Ele vai. Agora você me convida para ir na tua casa. Aí quando eu chegar na tua casa, eu falo assim: ó, seguinte, eu não estou acostumado a... Você usa óculos? Faz de conta que você usa óculos. Eu chego na tua porta e falo assim: olha, eu não estou acostumado a entrar na casa de pessoas que usam óculos, mas Deus mandou eu vir aqui. O cara já começou a cortar, né? É isso que ele faz. Ali, Deus mostra para ele, batiza todo mundo com o Espírito Santo antes mesmo de passarem pelas águas. Deus está no comando. Desse negócio de missionário, quem está na frente é Deus. E aqui, nas cartas paulinas, vemos as cartas aos Romanos, cartas aos Efésios, Timóteo, a Tito. São cartas que vão ensinar como a igreja deve atuar nessa parte de missionária. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para novos líderes. A carta aos Efésios tira o muro de separação entre aquilo que não é do Senhor e aquilo que é do Senhor, para que nós possamos tirar esse muro e atravessar. Eles estavam passando por essa dificuldade. As cartas gerais. A carta aos Hebreus. Eu adoro carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem foi que fez, quem escreveu. Alguns falam: foi Pedro, não pode ter sido Pedro. Foi Paulo. Não, a maioria acha que foi Apolo. Mas não importa. É maravilhosa. Você vê a mão de Deus operando ali. Demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. A nova aliança, ela fala assim: tira a antiga e estabelece a nova. É claro que a antiga aliança, ela continua a existir na história, mas nós, nesse dia que se chama hoje, nós estamos na hora, na época, no momento da graça, não da lei. E Deus fala comigo como profeta e fala com você como profeta. E o Apocalipse, fechando, o Apocalipse é a coisa maravilhosa, em que mostra o que vai acontecendo. Você já está vendo alguma coisa acontecendo já há algum tempo. Fiquemos alertas, porque o momento em que o Senhor voltará, porque saiba,
a trombeta soará. A trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão. E nós seremos transformados. Mas isso não vai acontecer apenas porque Deus achou agora está na hora. É porque o inimigo, o filho do outro, porque o filho de Deus veio. Isso dá o direito do filho do outro, o anticristo, vir. Mas nós, como igreja missionária do Senhor, nós não deixamos, porque quando eles querem fazer alguma coisa, a igreja levanta a mão, clama ao Senhor e nada acontece. Aí fica faltando, né? A igreja não deixa. Nós não deixamos. O Espírito de Deus responde à igreja missionária e não deixa o Espírito do Anticristo completar a sua obra. Então, para que ele possa fazer, é o direito dele. Deus não é Deus de duas medidas, dois pesos, duas medidas. Nós, você, nós seremos arrebatados. E que o Senhor nos abençoe com essa lição de hoje. E que você possa estudar, ouvir e ouvir de novo. E gravar. Porque a hora se aproxima. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, vamos fazendo a obra missionária que o Senhor nos trouxe a fazer. Muito obrigado. Espero você na próxima aula.